para poder compartilhar com vocês. Muito bem, Ana, você já é anfitriã de novo. Pode começar. Tá bom. Vê se deu, gente. Deu, Ana, apareceu aqui Muito para bem, mim. pode começar. Obrigada. Peraí que eu vou pôr no cantinho. Isso. Tá a tela cheia? Tá. Então, bom dia, né, gente? Meu nome é Ana Luísa, eu vou apresentar sobre a estenose aórtica e a estenose mitral. Então, aqui é um breve resumo do que eu vou falar hoje. Vou falar a definição, a etiopatogenia, epidemiologia, a fisiopatologia, a manifestação clínica, o exame físico e a história natural da estenose aórtica e da mitral. Bom, então a estenose aórtica, ela seria uma redução, né, da área da válvula aórtica, e com isso, na sístole, né, lembrando que na sístole, o ventrículo esquerdo tem que ejetar o sangue para a aorta, através da válvula aórtica. Se tem uma redução da área valvar, consequentemente, o ventrículo esquerdo precisa de uma maior pressão para impulsionar, né, o sangue para a aorta. Então, com isso, o ventrículo esquerdo fica com um gradiente pressórico maior. Aí aqui está a fotinha, né, da diferença, porque na estenose ela vai ter uma dificuldade de abrir a válvula, né, porque ela está com uma redução. E na epidemiologia, a maioria acontece em idosos, e sendo a principal causa a degeneração calcífica, né, porque essa degeneração calcífica vai fazer com que pese, né, essa válvula, e ela vai ter dificuldade de abrir. E os fatores de risco para essa estenose, para essa degeneração calcífica, é semelhante para os fatores de risco da aterosclerose. Então, essas duas doenças possuem essa relação por causa dos fatores de risco semelhantes. Tem outras causas também, como a válvula bicúspide congênita, e essa válvula bicúspide congênita acontece em crianças, adolescentes e adultos menores de 65 anos, lembrando que a degeneração calcífica é maior de 65 anos, né, porque a maioria é idosos, e também tem a causa de cardiopatia reumática crônica. Agora eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. Na fisiopatologia da estenose aórtica, ela acontece mais ou menos em duas fases, uma compensada e uma descompensada. Então, lembrando de novo, que para o ventrículo esquerdo ejetar o sangue, né, para a aorta, através da válvula aórtica, ele precisa de uma pressão muito grande. Com essa pressão muito grande, vai acontecer essa hipertrofia ventricular concêntrica. E essa hipertrofia ventricular concêntrica, ela faz com que o débito cardíaco fique mantido, né? Então, assim, a pessoa consegue ficar compensada ainda, ela não vai ficar com sintomas, então ela consegue viver mais anos com essa estenose por causa dessa hipertrofia. E essa hipertrofia, ela tem duas vantagens. Por quê? Até coloquei aqui essas duas setinhas. A primeira vantagem é que com a hipertrofia acontece uma contratilidade bem maior, né, da miocárdica, do miocárdio, e com essa contraindo mais, o ventrículo vai conseguir impulsionar mais o sangue, né, então vai ter uma pressão maior. Outra vantagem também é que há uma redução do estresse da parede. E essa redução do estresse da parede dá para ver nessa equação que eu coloquei, eu não vou aprofundar muito nela, mas assim, seria o estresse da parede é igual a pressão vezes raio dividido por a espessura. Se o raio, aqui, igual dá para ver nessa fotinha da hipertrofia, se o raio está diminuído,
e a espessura a espessura da parede está aumentada por causa da hipertrofia, consequentemente, o estresse da parede também vai estar diminuído. Então, se o estresse da parede está diminuído, ele vai evitar o aumento da pós-carga. Lembrando que a pós-carga seria, assim, uma dificuldade, né, que o ventrículo enfrenta para ejetar esse sangue. Então, se não está aumentada a pós-carga, quer dizer que pelo menos está conseguindo ejetar, mesmo que com essa pressão. Então, essa hipertrofia ela ajuda com esses dois fatores ao paciente conviver mais anos com a estenose. Mas, assim, tem a fase descompensada. E o que é essa fase descompensada? Seria assim, o paciente com muitos anos com a hipertrofia, então o coração fica, assim, sobrecarregado, né? E o miocárdio vai sofrer um efeito lesivo, então, assim, pode gerar uma disfunção ventricular esquerda, e com essa disfunção ventricular esquerda, o débito cardíaco não vai conseguir manter ele alto. Então, assim, o débito cardíaco vai diminuir, porque esse volume final sistólico, ele está baixo, né? E o gradiente pressólico também vai diminuir. Então, tem que tomar muito cuidado quando olha o paciente com débito cardíaco baixo e o gradiente pressólico baixo também, porque às vezes pode confundir e achar assim e meio que subestimar, né, essa estenose. E com isso, se o ventrículo não está conseguindo manter mais, então, consequentemente, vai gerar uma pressão do átrio esquerdo, que vai levar através da veia pulmonar para o pulmão, que vai aumentar a pressão do pulmão, e através da artéria pulmonar vai chegar no ventrículo direito. Então, assim, vai acontecer toda uma descompensação clínica, né? Aí, com essa descompensação clínica, pode ver as três principais fisiopatologias, que seria a isquemia miocárdica, e essa isquemia seria justamente por causa dessa disfunção ventricular esquerda, porque vai diminuir, né, a reserva, vai ter um aumento da demanda do miocárdio. Outra coisa também é que o débito cardíaco vai ficar fixo, porque essa hipertrofia não é mais suficiente para conseguir aumentar o débito cardíaco, igual eu falei, então ele vai ficar mais fixo, e com esse débito cardíaco fixo, ele vai ter uma baixa perfusão cerebral, por isso que acontece às vezes a síncope, e eu vou falar mais para frente, que é um dos sintomas principais também, quando está numa estenose mais grave. E também outro item importante é que tem a insuficiência cardíaca, que é por causa desse aumento, né, do átrio esquerdo, que como o ventrículo não está aguentando mais, consequentemente essa pressão vai transmitir no átrio esquerdo. Transmitindo no átrio esquerdo vai ter a insuficiência cardíaca congestiva, que vai para o pulmão, né? Aí tem toda essa patologia. E as manifestações clínicas, então, igual eu falei, como tem a fase compensada, o assintomático consegue ficar assintomático por longa data. Mas aí, quando já está na descompensada, tem essa tríade, né? Que é a angina, que é por causa dessa isquemia, né, miocárdica que eu falei. Tem a síncope, que é por causa desse débito fixo, que eu falei, que tem a baixa perfusão cerebral. E também tem a dispneia, né, que é por causa da insuficiência cardíaca. Então, no exame físico, a gente vai observar o pulso tardos parvos, né, que é lento e fraco, a amplitude. Pode ter o frêmito sistólico também. E na ausculta, vai ter o foco, lá no foco aórtico vai ter o sopro mesosistólico, né, ejetivo. Lembrando que esse sopro, quanto maior a gravidade, maior a duração do sopro. Ele não tem relação com a intensidade do sopro, a gravidade tem relação com a duração. Aí ela pode ter irradiação, né, do sopro para carótidas, fúrcula e foco mitral. Pode ter B4,
pode ter o ruído de ejeção, né? E esse ruído de ejeção seria por causa dessa, quando vai abrir, né, a válvula, e pode produzir esse ruído. Pode ter hipofonese de B2, né, pelo componente de aórtica. Pode ter o desdobramento paradoxal de B2. E tem o fenômeno de Galavard, seria quando esse sopro ele se irradia para o foco mitral. Aí pode ter até essa confusão, assim, achando que, por exemplo, tem dois sopros, tem um sopro lá na aorta e um no mitral. Não, mas é esse fenômeno de Galavard. Aí tem várias manobras que pode fazer, mas eu não vou entrar em detalhe. Aí a história natural da doença, tem a fase assintomática, que igual eu falei, que é compensada, geralmente a mortalidade é baixa, e tem a fase sintomática. E essa fase sintomática, se não tiver intervenção, ela já tem um mau prognóstico, né? E a maioria das pessoas morre de morte súbita mesmo, por fibrilação ventricular. E aquela causa que eu tinha falado sobre a estenose aórtica congênita, ela tem um índice de morte súbita muito maior do que adulto quando não tem sintoma, ou seja, adulto quando está na fase compensada. Então, ela exige uma cirurgia precoce. Agora eu vou falar sobre a estenose mitral. A estenose mitral, então, lembrando que a estenose seria uma redução dessa área da válvula. Então, lembrando aqui que no funcionamento do coração, do ciclo, né? O átrio esquerdo vai ter que ejetar o sangue no ventrículo esquerdo através na diástole. E na diástole, se tem esse estreitamento da válvula, ela vai ter uma dificuldade, né? O átrio esquerdo vai ter uma dificuldade de ejetar. Então, com isso, a mesma coisa que aconteceu com a estenose aórtica, só que nesse caso o átrio esquerdo vai precisar de uma pressão mais alta. Se vai precisar de uma pressão mais alta, o gradiente de pressão diastólico vai estar aumentado. Aí aqui tem a fotinha, né, que tem a dificuldade de abertura. E a epidemiologia? Geralmente acontece em jovens, e a principal causa assim, tipo, mais de 95%, por causa da febre reumática, né, por causa da cardiopatia reumática crônica, e a maioria dos pacientes é sexo feminino. Eu até coloquei uma foto da diretriz, que tem outras causas também, só que as causas são mais raras, pode ser congênita, pode ser degenerativa também, só que a principal é da febre reumática. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. Lembrando, né, do funcionamento fisiológico mesmo, que, igual eu já falei, que do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. Só que, quando acontece essa estenose, tem meio que uma barreira, né, aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, porque não está conseguindo ejetar o sangue de uma forma normal, com uma pressão normal. Então, a pressão vai aumentar aqui, por causa que precisa impulsionar o sangue, né? Aumentando a pressão, consequentemente, vai dilatar o átrio esquerdo. Se vai dilatar o átrio esquerdo, vai acabar transmitindo essa pressão para a veia pulmonar, né, que está ali no átrio esquerdo, e vai transmitir essa pressão para o pulmão. Aí, um dos principais sintomas é a congestão pulmonar. E lembrando que, como essa pressão já está direto indo para o átrio esquerdo, às vezes não acontece nada com o ventrículo esquerdo, porque a pressão está no átrio esquerdo, que vai transmitir para o pulmão, depois vai transmitir para o ventrículo direito, e depois vai transmitir para o átrio direito. Aí, igual eu já tinha falado aqui, né? E com essa congestão pulmonar e essa alta pressão no pulmão, pode acontecer um remodelamento com o passar dos anos, e pode até acontecer uma hipertensão arterial pulmonar. E com isso, essa hipertensão arterial pulmonar, a artéria pulmonar desemboca no
no ventrículo direito, né? Então, com isso, vai aumentar a pressão do ventrículo direito também. Então, aumentando a pressão do ventrículo direito, pode acontecer uma insuficiência ventricular direita. Aí, lembrando aqui que durante o esforço físico, o débito cardíaco aumenta muito mais, né? Por causa do fluxo sanguíneo, que vai aumentar. E com esse débito cardíaco alto, o fluxo sanguíneo na válvula estenosada vai estar muito alto. Então, assim, essa pressão do átrio esquerdo vai estar muito maior. Com isso, quando tem condições que aumentam o débito cardíaco, a pessoa pode apresentar mais sintomas. Aí existem outras condições, a não ser o exercício físico que eu já falei, que é o estresse, a anemia, a febre, a gestação, igual o Gilmar tinha comentado com a gente semana passada, né? Das grávidas, e tem o hipertiroidismo também. Então, as manifestações clínicas que eu já tinha falado algumas coisas sobre a congestão, né? A maioria dos sintomas é de congestivo. Tem a dispneia, a ortopneia. Quando está uma fase avançada, também tem a síndrome do débito baixo, que seria aquela fase com fadiga, cansaço, né? Pode ter fibrilação atrial. Também tem tosse, como hemoptise, por causa dessa hipertensão, né? Pulmonar também, congestão. Essa dor torácica também. Pode ter rouquidão. E essa rouquidão é por causa da compressão do nervo laríngeo, né? Do átrio esquerdo, por causa que ele dilatou. E pode ter disfagia também, por causa dessa compressão esofágica. Bom, agora, no exame físico, eu fiz mais um resumo. Pode ter, na inspeção para palpação, pode ter a turgência jugular. O íquitus do ventrículo esquerdo, ele geralmente não é palpável, porque ele não aumenta, né, nessa estenose, geralmente não aumenta nessa estenose mitral, porque vai, igual eu falei, é da pressão no átrio esquerdo, vai dilatar o átrio esquerdo, que vai transmitir para as outras cavidades, né? Então, o que pode acontecer é igual tem a disfunção ventricular direito, pode acontecer com que o ventrículo direito aumenta, e às vezes as pessoas pode até confundir, né, com o ventrículo esquerdo. Na ausculta, né, pode ter hiperfonese de B1 e B2, pode ter uma saída de abertura, né, da válvula mitral também, e o sopro, ele é ruflar diastólico. Aí ele pode ter um reforço pré-sistólico. Bom, aí na história natural da doença, geralmente, igual eu falei, moderada a grave, cursa com sintomas congestivos. E o prognóstico, ele vai depender da classe funcional da pessoa, do paciente, né? Então, assim, eu coloquei até alguns exemplos. Classe funcional 1, às vezes tem sobrevida de 10, a maioria das pessoas tem sobrevida de 10 anos, por exemplo, 80% das pessoas têm sobrevida de mais de 10 anos. Agora, já na classe funcional 4, nem 15% tem sobrevida de menos de 5 anos. Então, a mortalidade é bem alta nessa fase. E quando a pessoa tem uma hipertensão arterial pulmonar, a sobrevida já é menor que 3 anos. E, geralmente, né, a morte acontece com insuficiência cardíaca congestiva e tromboembolismo sistêmico. Aí, essas são as minhas referências. E obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Amiga, arrasou. Não, perfeito. Amei. Muito bem. Amei. Eu tentei falar rápido, porque o tempo acho que estava curto, não estava. Não, você não tem problema. Passar um pouquinho não tem problema. Eu não quero é que fique ali 20, 30 minutos falando, entendeu? Foi excelente a apresentação. É difícil esse resumo, mas você resumiu muito bem. Seus slides estão excelentes. Né? E quando vai nesse raciocínio, dá para entender mais, eu acho. E você abordou muito bem, né, as duas valvopatias, exemplificou, foi
sucinta, mas bem pontual e com muita informação nos itens. Parabéns aí pela apresentação, né? Foi muito bom. Você frisou muito Parabéns, bem, amiga. né, que no nosso meio, mais de 90% das estenoses mitrais são de origem reumática. Toda vez que a gente tem uma doença mitral, né, a gente já parte a princípio, né, de se tratar, principalmente pessoas abaixo de 60 anos, já parte a princípio de se tratar de uma doença reumática mesmo, né? As doenças reumáticas, por acometer todas as valvas, né, algumas em maior, outras em menor grau, você sempre tem alguma manifestação em outras valvas, seja evidências do eco, seja manifestações mesmo de lesões estruturais nas demais valvas. Então, por isso que o ecocardiograma ele é decisivo para o diagnóstico da doença reumática, que além de mostrar a fusão comissural, retração de comissuras, de cordoárias, etc., né, ele também mostra acometimento em outras válvulas, algo que é raro quando a gente tem doenças degenerativas, né? Embora a gente pode também ter isso. E também a pouca quantidade de cálcio, né, envolvida quando comparado, por exemplo, com as doenças degenerativas valvares, que geralmente os pacientes são muito idosos e isso tem muito a ver com depósito acentuado de cálcio nas estruturas. E você frisou muito bem na estenose aórtica a tríade de sintomas, a importância dela, também a história natural da estenose mitral, né, o complexo auscultatório, a semiologia básica, né, e como eu disse para vocês, à beira do leito, né, todo paciente que tem uma B1 muito hiperfonética, a gente tem que necessariamente pensar na estenose, principalmente mulher, né, necessariamente pensar na estenose mitral, porque é uma doença, assim, que gera uma grande repercussão em várias áreas, vários sistemas diferentes, né, então, esses pacientes podem estar com neurologista, porque teve um AVC, pode estar com pneumologista, porque está com asma, pode estar com otorrino, porque está com uma voz rouca, né, progressiva, pode estar com o gastroenterologista por causa de disfagia, por compressão do esôfago, por causa de dor, né, está com o cardiologista por causa de dor e o cardiologista não perceber a questão da dor torácica, pode estar com o ortopedista sendo tratado de uma dor torácica, dor interescápulo vertebral, e na verdade pode ser uma compressão por um átrio esquerdo intenso, né, de aumento gigantesco. Enfim, pode estar com um angiologista por ter soltado um coágulo do apêndice auricular na fibrilação atrial e ter embolizado para membros, né? Pode aparecer na urgência com uma isquemia aguda de membros inferiores, né? De um dos membros. Ou seja, é muito pleomórfica a doença. A gente tem que estar pensando nela e o critério para pensar é quando você ausculta uma primeira bulha, ela está hiperfonética. Então, muito bom. Gostei muito da apresentação. Quem que é a próxima agora? Sou eu. Obrigada. Eu vou projetar também. Você quer, amiga? Pode, por favor. Que aí fica mais fácil. Vocês estão me escutando direitinho? Estamos escutando. Você vai apresentar a insuficiência cardíaca? Não, insuficiência mitral. E a outra? Tá. Ana que vai passar os slides para você? Porque aí você não precisa de ficar Não, tudo bem, não tem permitindo problema para não. que outra passe. Então fica à vontade para começar. E para a Ana apresentar. Então, gente, deu sim. Meu nome é Júlia, né? Eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre a insuficiência mitral e a aórtica. Pode passar, por favor. Os tópicos que nós vamos passar é o conceito, a etiologia, a história natural da doença, a fisiopatologia, as manifestações clínicas e o exame físico. Vamos começar pelo conceito, então. A insuficiência mitral, que também pode ser chamada de regurgitação mitral, ela consiste no fato de possuir um defeito na válvula mitral, que possibilita a regurgitação de sangue
ou seja, a volta de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a contração ventricular, né? Durante a sístole ventricular. Igual também tem o desenhozinho aí, que a válvula mitral não está fechada completamente. Pode passar, por favor. A etiologia. Aqui eu vou explicar de uma forma bem rapidinha um exemplo de cada classificação da insuficiência mitral. Vamos começar pela insuficiência mitral aguda. Um dos seus exemplos é a endocardite infecciosa. E o que é essa endocardite infecciosa? É uma retração inflamatória das cúspides, bem como a sua perfuração ou destruição pelo fato de ter um processo infeccioso que pode levar a uma insuficiência mitral grave. Ela causa mais ou menos 28% desses casos da insuficiência mitral grave e muitas vezes ocorre em cima de uma válvula já doente. Agora, um exemplo da insuficiência mitral primária. É a degradação mixomatosa, onde o tecido da cúspide é maior que o necessário, dificultando o fechamento da válvula, né? E causando também a regurgitação do sangue para o átrio esquerdo. Os pacientes que têm esse prolapso da válvula mitral têm uma incidência aumentada de arritmias atriais e ventriculares. E tem alguns sintomas, como a palpitação, dor torácica atípica, e por aí vai. E agora, por último, né, mas não menos importante, a insuficiência mitral crônica secundária. E como exemplo, temos a miocardiopatia isquêmica. O que acontece na miocardiopatia isquêmica? Tem uma perda da função contrátil que é necessária para o tensionamento da cordoalha tendínea, que são aqueles fiozinhos, né, que ajudam no fechamento sistólico da mitral. Pode passar, por favor. História natural da doença. Depende muito do modo da instalação da doença. Muitas vezes, os diagnósticos são feitos na sua fase assim, assintomática, através do exame físico bem feito, né? Por causa da ausculta, que a gente consegue ver algum sopro e tudo mais. Nos casos da fase descompensada, aparecem os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, como a dispneia, a ortopneia e depois a dispneia paroxística noturna. Pode passar, por favor. Agora, um pouquinho sobre a fisiopatologia. Vamos começar pela aguda. Como eu já disse, na insuficiência mitral tem um defeito da válvula, que leva à regurgitação do sangue para o átrio esquerdo, e lá tem um aumento da pressão arterial, que vai receber o sangue, né, proveniente da veia pulmonar, que é o normal, e também da regurgitação, devido a esse defeito valvar. Com volume aumentado, o átrio esquerdo não se adequa direito ao volume recebido e ele começa a retornar sangue para as veias pulmonares, que com isso gera um edema pulmonar e, consequentemente, também acontece uma dispneia. Agora, na fase crônica. Na fisiopatologia crônica, o quadro já se repetiu sim, tantas vezes que a anatomia do coração ela tenta se modificar para amenizar os sintomas. Com isso, ocorre um remodelamento, né, atrial e aumento da complacência do átrio esquerdo para aguentar mesmo o fluxo aumentado que o átrio esquerdo recebe, esgotando assim, os mecanismos de adaptação, os mecanismos adaptativos. Mesmo assim, há uma elevação significativa da pressão do átrio esquerdo, o que também ocasiona um retorno pelas veias pulmonares, gerando uma congestão pulmonar, e algumas vezes isso pode até levar a um choque cardiogênico, né? Pode passar, Ana, por favor.
Agora, as manifestações clínicas. Na insuficiência mitral crônica leve a moderada, as manifestações costumam ser assintomáticas, só com uma sobrecarga mesmo do volume do ventrículo esquerdo, mas mesmo assim é bem tolerado ainda. Agora, quando a fase já começa a ficar crônica e grave, como eu disse anteriormente, começa uma fadiga, uma dispneia ao esforço, né, e ortopneia, e além disso, começam as palpitações, que são muito comuns. E, devido a essas palpitações, pode até significar a instalação da fibrilação atrial, né? E agora, um exemplo de insuficiência mitral associada à doença vascular pulmonar e hipertensão pulmonar, a gente tem a insuficiência cardíaca direita, com congestão hepática e dolorosa, edemas no tornozelo, turgência jugular, ascite e insuficiência tricúspide secundária. E agora, uma manifestação aguda e grave é o edema agudo de pulmão. Igual eu expliquei aqui na fisiopatologia aguda também, né? Que tem um edema pulmonar e, consequentemente, também uma dispneia. Por favor, isso. Agora, no exame físico, pacientes com insuficiência mitral crônica grave. Vamos começar por ela. O ventrículo esquerdo vai estar hipercinético e dilatado. Aí, o que acontece? Como ele vai estar muito dilatado, diferentemente do problema que a Ana apresentou no trabalho anterior, aqui o ictus cordis vai sim estar desviado para a esquerda. No sopro sistólico de regurgitação no foco mitral, com radiação para a axila, e que mascara B1, o que acontece? Esse sopro, ele é holossistólico, ou seja, tem início na B1 e se estende até o B2. E ele vai irradiar para a axila, porque na maioria dos casos, a regurgitação é pelo folheto anterior da válvula. E isso, quando tem essa especificação, uma das características é essa irradiação para a axila. Presença de B3. A presença da B3 ocorre simplesmente pelo fato da sobrecarga do volume mesmo, crônico. O fluxo da fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo vai ser muito intenso. Vai levar a uma vibração da parede ventricular, que pode ser observada pelo frêmito sistólico. O sopro diastólico vai ser de curto enchimento ventricular e o ritmo irregular devido a fibrilação atrial, igual foi explicado aí da vibração da parede, e vai também ter o frêmito sistólico no ápice cardíaco, né, que seria o ictus cordis. Paciente com insuficiência mitral aguda grave, agora na fase aguda. Vamos ter o ventrículo esquerdo hipercinético, sem sinais de dilatação. Aqui, nesse caso, o ictus cordis não vai estar deslocado, porque vai ser uma fase aguda, mas vai ter uma intensidade de fluxo maior. O sopro sistólico de regurgitação no foco mitral vai ser ainda igual ao do crônico, vai ter uma irradiação para a axila devido ao folheto anterior da válvula, né, tá com esse problema, e vai ter uma B4 audível, quando o paciente esteja com ritmo sinusal. Pode passar, por favor. Agora, a gente já vai começar com a insuficiência aórtica. Vamos ter todos esses tópicos também igual na insuficiência mitral. E pode passar, Ana, por favor. Qual que é o conceito dele? Vai ser uma incapacidade de fechamento da válvula aórtica, né? E vai ser possível o refluxo do sangue do ventrículo esquerdo durante a diástole, tendo uma sobrecarga do ventrículo e fazendo um retorno para o próprio ventrículo, né? Pode passar, por favor. A etiologia. Ela pode ser causada por doenças que lesam diretamente a válvula aórtica ou por doenças que provocam uma dilatação excessiva da raiz da aorta ascendente,
que são as ortopatias, que impede a coaptação das cúspides aórticas. Nesse exemplo, a gente tem uma ectasia aórtica, que é uma dilatação entre 2,5 e 3,5 centímetros, e de aneurisma, a gente tem uma dilatação maior que 3,5 centímetros dessa cúspide. Pode passar, por favor. Agora, a história natural da doença. Na fase compensada, tal como na insuficiência mitral crônica grave, essa dura vários anos. Os diâmetros do ventrículo esquerdo, eles vão aumentar, mas esse aumento ele é progressivo e não tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. O aumento da pressão de pulso vai ser acentuada e pode ser responsável por alguns sintomas, assim, mas esses sintomas muito sutis. Algumas vezes o paciente começa a se queixar de desconforto, ele fala assim, estou sentindo os batimentos cardíacos, ou que ele está com uma palpitação muito forte, que é consequência dos batimentos pós-extrasistólicos, né? E eles também começam a sentir essas pulsações, principalmente no horário da noite e quando eles estão deitados. A disfunção ventricular esquerda, ela é causada por causa dessa degeneração do miocárdio, né? Ela vai se instalando de uma maneira insidiosa e progressiva, sem que seja percebida também pelo paciente na fase inicial. E algumas vezes, essa disfunção sistólica do ventrículo, ela progride até um grau muito avançado e não acarreta sintomas. Quando esses sintomas começam a aparecer, geralmente tem uma disfunção ventricular assim muito importante já. E elas são decorrentes de um baixo débito cardíaco efetivo, como eles vão apresentar fadiga, tonteira, e da síndrome congestiva pulmonar, que eles vão queixar de dispneia ao esforço e ortopneia, que isso tudo vai ser por causa do aumento da pressão do enchimento ventricular. E esses pacientes todos estão já na fase descompensada da doença, né? E um outro sinal comum, igual eu falei, é a angina noturna, que ela é bradicárdica dependente. A insuficiência aórtica grave, a apresentação dela de forma grave, ela tem um edema agudo de pulmão, como eu falei lá em cima, né? E também um choque cardiogênico. Pode passar, por favor. Agora aqui na fisiopatologia, eu vou tentar explicar para vocês direitinho o que eu falei no slide anterior, passo a passo. O ventrículo, então, esquerdo, ele vai receber, durante a diástole, além do sangue normal proveniente do átrio esquerdo, uma quantidade de sangue extra, que esse sangue reflui da aorta pela válvula que não está fazendo seu papel direito. Como o processo é insidioso, o ventrículo se adapta à sobrecarga do volume e, para isso, como que ele vai fazer essa adaptação? Nós temos dois mecanismos. Um deles é o aumento da complacência do ventrículo esquerdo. E como isso acontece? Em resposta a esse volume de sangue aumentado, a parede do ventrículo ela começa a ficar mais elástica, fazendo com que essa câmara do ventrículo ela consiga adaptar muito sangue, né? Um volume diastólico muito maior, sem elevar a pressão de enchimento. Então, é por isso que no ventrículo esquerdo ele cresce na insuficiência aórtica crônica, sem haver, tipo assim, nenhuma insuficiência cardíaca. Os maiores ventrículos esquerdos, assim, que a gente vai ver, vai ser nessa insuficiência aórtica crônica grave. E tem um outro mecanismo compensatório, que é o aumento da pré-carga. Vai ter
a sobrecarga do volume, né? Com um aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo, que trabalha com um grande volume diastólico final, por causa dessas, tanto da volta da aorta, quanto do enchimento dele normal. E pela lei de Frank-Starling, que vai acontecer? Vai ter um aumento maior do volume e que leva o maior débito sistólico. Realmente acontece nos pacientes com insuficiência aórtica, o débito sistólico total é muito grande. Para compensar o volume regurgitante, vai ter que fazer esse aumento da pré-carga. Também tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo excêntrica. O que é isso? Seria a sobrecarga do volume, né? Aumentada após carga. Não vai ter uma ejeção em uma câmara de baixa pressão, como ocorre na insuficiência mitral, igual eu falei antes. E o único mecanismo compensatório vai ser evitar a elevação excessiva na pós-carga e a hipertrofia ventricular. E por causa desses mecanismos compensatórios, é que o paciente vai conseguir viver anos e anos com a insuficiência aórtica grave, sem apresentar sintomas ou disfunção ventricular isquêmica. Pode passar aí, por favor. Ixi, volta um ano. Isso, tá ótimo. Manifestações clínicas. Um dos principais sintomas que vai se iniciar após o surgimento da dilatação do ventrículo vai ser a angina de peito, igual eu expliquei lá em cima, a dispneia de esforço e a ortopneia. E dispneia paroxística noturna, esse aí é esses três, na verdade, são os pacientes mais falam. Síncope, as palpitações e as dores abdominais. Pode passar. No exame físico, a gente vai ver um ictus score deslocado para baixo e para a esquerda, por causa da hipertrofia e da dilatação do ventrículo esquerdo. A gente vai conseguir também ver um sopro de Austin Flint. O que acontece? É um ruflar diastólico. Ele parece com a estenose mitral, mas ele não acomete a válvula mitral. O que acontece? Ele apresenta esse sinal, e a gente pode falar que na insuficiência aórtica ela é grave. Esse sopro, ele tem como uma característica ele ser regurgitante, e a diferença que ele faz com a estenose mitral é por causa da ausência, ele não tem a hiperfonese da B1 e nem o estalido de abertura. E às vezes essa diferenciação a gente só consegue ver através do ecocardiograma. O sopro sistólico a gente percebe quando tem uma insuficiência mitral já na fase crônica e grave. E esse sopro se caracteriza por um sopro sistólico e de hiperfluxo pela válvula aórtica. O componente sistólico, né, vai ser mais escutado no foco aórtico, e ele é idêntico ao sopro da estenose aórtica ou esclerose aórtica, por ser um sopro de ejeção. E esse sopro pode até irradiar para as carótidas também. E nós temos, pode passar, Ana, por favor. E nós temos também alguns sinais periféricos, que muitas das vezes são observados lá no pulso, né? E para distinguir esses tipos de pulso, que nós temos vários epônimos. E vamos colocar um exemplo aqui, olha. Pulso de Corrigan, que seria o martelo d'água. Tem o a pulsação da base da língua, que é o sinal de Minervini. Eu tenho um pouco de dificuldade com esses nomes. Tem o sinal de Traub, o duplo sopro auscultado, a compensação da artéria femoral e por aí vai. Pode passar, por favor. E aqui estão as referências que eu usei para a gente fazer esse trabalho. Pronto. Obrigada, Ana.
Bom, muito bem, excelente apresentação, né? Também, igual a Ana abordou de uma maneira bem clara, né? Eu fiquei feliz de ver que você não se ateve somente à literatura da disciplina, né? Que é o Selmo Celeno Porto, Mário Lopes. É muito importante, toda vez que vocês forem estudar, vocês irem nos livros de clínica médica, né? Medicina interna, porque são livros, assim, que trazem um conhecimento, assim, bem diferente, né, do que vocês vão ver nos livros básicos e conhecimentos que vocês vão aplicar no dia a dia, né? Então, é muito importante ir nesses livros, porque o que está escrito lá realmente importa muito, né? E no dia a dia, para o cuidado, né, que a gente faz. Bom, foi muito bom, né? Você passou bem principalmente nos fatores, nos sintomas, né? Tanto da estenose aórtica quanto da insuficiência aórtica, são sintomas semelhantes, embora a origem deles são origens diferentes, né? Mas eles têm, em tese, a mesma importância no prognóstico, né? A tríade da ausculta da estenose aórtica, né? Que você falou bem do fenômeno de Galavardin, né? Uma palavra francesa, né? E que é muito importante. Às vezes você acha que o paciente tem insuficiência mitral. Nós vimos uma paciente com estenose aórtica e o fenômeno de Galavardin, né? Então, foi legal que isso deu esse conceito para vocês. Então, vimos pacientes com insuficiência aórtica, um sopro difícil de ser observado, mas nós conseguimos perceber, né, a importância dos achados. Então, muito bem, excelente apresentação, viu? Quem que vai Muito falar obrigada, agora? professor. De nada. Sou eu. Bom dia. Bom dia, Júlia. Aí passa anfitrião para a Júlia, para ela poder... Não, é Marcela. Ah, tá. Ah, perdão, Marcela, desculpe. A Ana vai apresentar para mim também. Ah, tá bom. A Ana Ela acha que vai agora apresentar para todo Ana mundo. é a projetista de slides. É. Ok, Só um pode minutinho começar. que deu uma falha, peraí. Não tem problema. Pode começar à vontade aí, tá? Tá bom. Agora foi. Ah, tá. Apareceu. Bom dia, gente. Eu vou apresentar hoje o trabalho sobre doença arterial coronariana. Pode passar, Ana. Então, os tópicos que eu vou abordar hoje vão ser esse, né? Definição, as causas, os fatores de risco, a fisiopatologia das placas, as manifestações clínicas, a história natural da doença, o exame físico e a classificação. Pode passar. Bom, então a gente começa então com a definição, né, da ADAC, que é um processo patológico responsável pelo acúmulo de placas ateroscleróticas nas artérias coronárias. E esse processo, ele acaba que obstrui ou estreita as artérias coronárias, e esse acúmulo de placas ateroscleróticas, ele interrompe a passagem do sangue, e com isso ocorre a isquemia cardíaca. Além disso, pode desencadear quadros de angina ou de infarto agudo do miocárdio. Pode passar. Então, aqui a gente tem as causas da ADAC, né? A principal delas é a aterosclerose, que é uma doença crônica e multifatorial, e a aterosclerose, ela ocorre em resposta à agressão endotelial, né? Acometendo principalmente as camadas íntimas das artérias de médio e grande calibres. Além disso, tem a formação das placas de ateroma no interior da parede dos vasos. Outras causas também que pode ter na doença arterial coronariana são os defeitos congênitos, a inflamação das artérias, né, que é a arterite, espasmo de uma artéria coronariana, comorbidades como lúpus, coágulos sanguíneos, entre outros. Pode passar. Isso. Aí eu coloquei aqui também os fatores de risco, né, que nós temos os modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis são o tabagismo, a diabetes, o estresse, a hipertensão arterial, a dislipidemia, o sedentarismo e a obesidade. E os não modificáveis são o sexo masculino, a idade avançada e o histórico familiar de doença coronariana. Pode passar.
Então, aqui a gente tem a fisiopatologia das placas, né, que, igual eu já falei, que começa com a agressão endotélio vascular, né, por diversos fatores, e um principal deles é a elevação do LDL, e com isso ocorre um aumento da permeabilidade da camada íntima, e isso favorece a retenção de lipoproteínas no espaço subendotelial, e isso acaba que forma as placas. Além disso, pode fazer com que o vaso ele pode ficar parcial ou totalmente obstruído e vai diminuir a passagem do fluxo sanguíneo, causando a isquemia cardíaca. Aí aqui na imagem que eu coloquei do lado, a gente pode ver um vaso sanguíneo saudável, né, sem a placa de colesterol, que é uma das causas, e da direita tem um vaso sanguíneo parcialmente obstruído, né, formando a placa de colesterol. Pode passar, Ana, por favor. Aí, então, a gente tem as manifestações clínicas da ADAC, né? Aí eu coloquei aqui, aí temos a angina estável, que é a forma crônica da doença, e é caracterizada pela dor torácica retroesternal, e ela é desencadeada por esforço físico, refeições volumosas, ou então pelo estresse emocional. Ela tem uma duração menor que 10 minutos, e ela tem melhora com repouso ou uso de nitratos. E a gente tem também a angina instável e o infarto agudo do miocárdio, né? Que esses dois, eles formam a síndrome coronariana aguda, né? A forma aguda da doença. E esses dois têm as manifestações clínicas muito parecidas, por isso que eu coloquei eles juntos, que é a dor precordial intensa em aperto ou opressão, com ou sem radiação, uma duração maior, né, do que a angina instável, que é maior que 20 minutos, e não tem alívio com repouso. Pode passar. Aí, além disso, eu coloquei também os equivalentes anginosos, porque mulheres, idosos, diabéticos e transplantados, eles não podem apresentar a dor torácica, né? Igual eu apresentei no slide anterior, mas eles podem apresentar esses equivalentes anginosos, que é a sudorese, a dispneia, a fadiga, a tontura, a lipotímia e as palpitações. E além disso, como eu havia falado no slide anterior, né? Classificado a dor torácica, né? Na verdade, eu citei a dor torácica, e aqui está classificando, né? Na angina típica, igual eu falei, tem um desconforto ou dor retroesternal, né? Ela é provocada pelo exercício físico, né? O esforço ou o estresse emocional, e ela alivia rapidamente, 1 minuto após o uso de nitratos ou pelo repouso. Aí temos a dor torácica atípica, né? A angina atípica, quando ela tem a presença de dois dos fatores acima citado, ou então a dor torácica não anginosa, que ela tem a presença de um ou de nenhum dos fatores acima. Pode passar. E em relação à história natural da doença, eu separei aqui da forma crônica, né, que é a angina instável, e a forma aguda, que é a síndrome coronariana aguda, que é a angina instável, e o IAM. Na angina estável, a gente tem uma sensação de aperto, peso ou pressão retroesternal, né? Aí, às vezes, pode ter queimação ou pontada, mas raramente dor. Início durante esforço físico ou emoções muito fortes. E também tem alívio após o repouso ou nitrato sublingual, e esse alívio é em 1 a 5 minutos. Já na síndrome coronariana aguda, o paciente tem uma angina prévia, mas ela diminui progressivamente do limiar anginoso, que é a angina em crescendo. Tem a angina de início há no máximo 2 meses, que evolui de forma rápida até a classe 3 da classificação canadense de cardiologia, e ela é a angina de início recente. E temos também angina em repouso, com duração maior que 20 minutos, ocorrendo há no máximo 1 semana, né? Angina em repouso. Pode passar. Em relação ao exame físico, na angina estável, não tem alterações específicas e geralmente é normal, né, no exame físico. Mas é possível que possam ter alterações transitórias devido à isquemia cardíaca que ocorre, né? Aí, essas alterações transitórias podem ser o aumento da frequência cardíaca, a elevação da pressão. Na ausculta cardíaca, pode ter desdobramento de B2, aparecimento de B3 e ou B4, sopros novos e alterados e pulsação precordial. Já na síndrome coronariana aguda, a gente tem a ausculta de terceira
a ausculta cardíaca, né, de terceiro ou quarto Bullis, a ausculta de um novo sopro sistólico de regurgitação mitral. Temos também a detecção de hipotensão associada a sinais de má perfusão periférica, né, que por causa do aumento do tempo de enchimento capilar. Além disso, temos detecção de taquipneia associada com sinais de congestão pulmonar, né? Aí na ausculta a gente tem estertores criptantes pulmonares e, além disso, temos ataque cardíaco. Pode passar, por favor. Aí, na classificação da angina instável, ela é classificada em relação à sua gravidade, né? Segundo a classificação da Sociedade Canadense de Cardiologia. Aí a classe 1 atividades ordinárias, né? Não desencadeiam angina, apenas esforços intensos, prolongados ou muito rápidos. A classificação 2 atividades ordinárias desencadeiam a angina, porém com pouca limitação, né? A pessoa não tem uma limitação muito grande. A terceira classificação atividades ordinárias que desencadeiam angina com limitação significativa, né, da pessoa, da execução das suas atividades. E a classificação 4 é qualquer tipo de atividade, ela vai desencadear a angina, né, a dor torácica. Já a angina instável, eu coloquei a classificação de Braunwald para angina instável, né? Aí tem a classificação em relação à gravidade dos sintomas, às circunstâncias das manifestações clínicas e da intensidade do tratamento, né? Aí vamos passar aqui mais rapidinho na classe 1, que é a angina de início recente, como já falei, né? Frequente ou de grande intensidade. A classe 2, angina de repouso subaguda, um ou mais episódios em repouso nos últimos 30 dias. O último episódio ocorrido há mais de 48 horas. Na classe 3, angina de repouso aguda, né? Um ou mais episódios em repouso nas últimas 48 horas. E em relação às circunstâncias das manifestações clínicas, né? Aí a angina instável ela pode ser classificada na classe A, né? Que é uma angina instável secundária, a secundária é alguma anemia, uma febre e hipotensão, né? Emoções não rotineiras, estenose aórtica, arritmias. E a classe B é angina instável primária, a classe C, angina pós-infarto do miocárdio, né? Mais de 24 horas e menos de 2 semanas. E a terceira classificação, né? Na intensidade do tratamento, com a classe 1 sem tratamento ou tratamento mínimo, classe 2 terapia antianginosa usual e classe 3 terapia máxima. Pode passar, por favor. E também tem a classificação do infarto agudo do miocárdio, né? Tipo 1, infarto do miocárdio espontâneo, né, quando há a ruptura da placa de ateroma, que eu expliquei na fisiopatologia, ou uma erosão ou dissecção. O tipo 2 é o infarto do miocárdio secundário por desequilíbrio isquêmico, né, como espasmo, embolia, taquiarritmia, hipertensão e anemia. E tipo 3 é o infarto do miocárdio resultante de morte, né, sem biomarcadores coletados. O tipo 4A é infarto do miocárdio relacionado à intervenção coronariana percutânea. O tipo 4B é o infarto do miocárdio relacionado à trombose de stent. E o tipo 5, infarto do miocárdio relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. Pode passar. E essas são minhas referências. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Vocês hoje estão brilhando, hein, gente? Muito bem, excelente apresentação, né? Muito legal você falar dos equivalentes, né? São muito importantes e são pacientes que são relativamente frequentes na prática do clínico, né? Paciente diabético, imunossuprimido, né? O idoso, então, muitas vezes esses pacientes manifestam não como uma dor típica coronariana, mas com sintomas atípicos, aparentemente, né? Mas que são considerados angina equivalentes. O mais comum deles é a dispneia, né? Que é muito importante a gente acompanhar. Então, foi muito boa a sua apresentação, né? Você falou da fisiologia, fisiopatologia, falou dos tipos de dor, né? É importante também reconhecer a dor tipicamente não coronariana, né? Isso é muito importante, porque é uma dor empontada de alguns segundos, quer dizer, definitivamente não tem nada a ver com a doença coronariana, e todo o espectro até chegar no infarto, na angina instável. Então, muito bom, muito boa apresentação. E agora, para fechar com chave de ouro, né?
Acho que está faltando a Júlia, não é isso? Giovana. A Giovana. Gente, eu tô doido aqui. Tá bom. Então vamos lá, Giovana. Então vamos. A Ana também vai colocar o slide para mim. Tá joia. A Júlia A fui eu, Ana... professor. Hã? A Júlia fui eu que apresentei sobre insuficiência. Pois é, nossa, perdão, meu Deus do céu. É porque como Problema a não. Ana está apresentando, aí assim, fica o nome dela aqui em evidência, então eu fico bem sem saber quem está apresentando, mas bacana, viu? Vamos lá. Eu sou a Giovana, vou apresentar um pouquinho para vocês hoje sobre insuficiência cardíaca. Pode passar, Ana. Meu trabalho vai consistir em definição, epidemiologia, fisiopatologia, etiologia, sinais e sintomas, história natural da doença, classificação da IC, exame físico, os tipos de insuficiência cardíaca e as referências. Pode passar. O que é uma insuficiência cardíaca? Ela é uma síndrome clínica caracterizada por um distúrbio de desempenho miocárdico e pela ativação progressiva do sistema neuroendócrino que acarreta na IC e congestão. Então, o que é isso? É quando o coração ele vai se tornando incapaz de bombear o sangue em quantidades proporcionais às do organismo. E como é uma síndrome clínica, ele não tem um exame específico que vai falar assim, essa pessoa tem insuficiência cardíaca. Você vai precisar avaliar os sinais e sintomas do paciente, os fatores de risco, e vai juntar tudo até formar um diagnóstico. E na prática clínica, a gente utiliza de alguns critérios que auxiliam nesse diagnóstico, como os critérios de Framingham. E esses critérios, eles vão ter os critérios maiores e os menores, e se você tiver a presença do paciente 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores, vai ser possível você ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Pode passar. Aí eu coloquei a tabelinha para mostrar para vocês os maiores e os menores. A insuficiência cardíaca é uma doença extremamente prevalente, tem uma alta mortalidade, é uma doença muito comum em homens e com avançada idosos. Então, os idosos, com avançada idade, os idosos tem muita prevalência, e no Brasil tem alta mortalidade, com responsável 50% das internações são de insuficiência cardíaca e 28% das internações são por doenças cardiovasculares. Pode passar, Ana. A fisiopatologia da insuficiência cardíaca, como que é? Primeiro, você tem um fator causal. Esse fator causal vai fazer com que o paciente tenha uma diminuição do débito cardíaco. E aí, se a paciente vai ter uma diminuição do débito cardíaco, vai ter alguns mecanismos que vão tentar aumentar esse débito cardíaco. E quais são os mecanismos? São conhecidos como mecanismos de compensação. E esses mecanismos de compensação, eles são realizados pelo que eu coloquei aí, o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esses mecanismos, eles vão tentar aumentar o débito cardíaco. E como que eles tentam? Eles aumentam a pré-carga, eles aumentam a pós-carga, eles aumentam a contratibilidade para tentar aumentar o débito cardíaco. Beleza. Se esse fator causal que gerou isso resolvesse aí, seria ótimo, porque o paciente teria aumentado o débito cardíaco e teria resolucionado o problema. Porém, o fator causal continua. E aí o que acontece? Diminui ainda mais o débito cardíaco e esses mecanismos de compensação vão continuar funcionando, vão tentar aumentando excessivamente a pré-carga, excessivamente a pós-carga, e aí ao longo do tempo vai gerar uma menor contratibilidade. E essa menor contratibilidade vai gerar a insuficiência cardíaca, e esse mecanismo vai gerar tanto alterações hemodinâmicas quanto alterações neuroendócrinas. Eu vou falar de sinais e sintomas posteriormente, e você vai ver que o paciente ele vai ter muita retenção de água e sódio, ou seja, vai ser um paciente congesto, vai ser um paciente que ele, como vai aumentar a vasoconstrição, que ele vai ter uma maior resistência vascular periférica, então isso vai gerar uma insuficiência cardíaca. Pode passar. Qual é a etiologia da doença? A etiologia da doença, de acordo com o livro, eu achei legal que ele separou tanto as causas subjacentes
quanto às causas precipitantes ou agravantes da IC. As causas subjacentes são aquelas causas que é devido a uma sobrecarga hemodinâmica, uma insuficiência coronária, e eles vão envolver diferentes estruturas do coração, né, responsáveis pela insuficiência cardíaca. Já as causas precipitantes ou agravantes são aquelas causas que são específicas, eles vão somar um curso natural, né, de uma doença de base, e aí vai gerar uma descompensação de insuficiência cardíaca crônica. E tem algumas causas que são comuns, como as causas isquêmicas, né, o diabetes mellitus, o tabagismo, tem as causas que é de hipertensão arterial, sistêmica mal controlada, devido ao uso abusivo de álcool. E no Brasil, destaca, por exemplo, as causas da doença de Chagas e também a valvopatia reumática, que a Ana falou no início do trabalho, né? A febre reumática pode causar uma insuficiência cardíaca. Pode passar. Os sinais e sintomas da doença. A IC é uma síndrome clínica, ou seja, você deve analisar o paciente a todo momento, porque tem sintomas, sinais típicos, algumas evidências que fazem a gente pensar em um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Alguns sintomas típicos, igual eu coloquei, é uma dispneia em repouso, o paciente é cansado, fadigado, tem um edema de membros inferiores, pode ter uma taquicardia, uma taquipneia, estertores pulmonares, pode ter algumas evidências, quando, por exemplo, você analisa o paciente tem a presença de terceira bulha, um sopro cardíaco, e tudo isso faz a gente começar a pensar no paciente com insuficiência cardíaca. Pode passar. Como que é a história natural da doença, né? Existem estágios evolutivos da insuficiência cardíaca, e esses estágios evolutivos eu coloquei de acordo com o American Heart Association, que eu vou falar a classificação depois, só que esses estágios, eles se dividem em estágio A, B, C e D. O estágio A são aqueles pacientes que são expostos a fatores de risco, só que eles não têm cardiopatia, por exemplo, ele tem uma hipertensão arterial, um diabetes, e eles podem desenvolver uma cardiopatia estrutural. O estágio B são aqueles pacientes que eles têm uma doença estrutural cardíaca, porém eles não têm sintomas, eles têm um IAM prévio, uma disfunção sistólica do VE, do ventrículo esquerdo, eles podem desenvolver uma insuficiência cardíaca sintomática. O estágio C são aqueles pacientes que eles possuem doença estrutural cardíaca e eles têm os sintomas atuais ou pregressa, eles têm uma cardiopatia conhecida, dispneia, fadiga, e eles podem desenvolver né, sintomas refratários em repouso, que é o último estágio, que é o D, é um estágio grave, o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca refratária, ele necessita de uma intervenção especializada, ou seja, são aqueles pacientes que estão hospitalizados. E uma coisa que eu coloquei de observação, que eu vi em algumas videoaulas, eu vi em livros, é que você tem que ter em mente que a insuficiência cardíaca, a maioria, elas decorrem dos fatores de risco. Eu coloquei, por exemplo, uma hipertensão arterial mal controlada, tabagismo, diabetes. Então, se você conseguir controlar esses fatores de risco associados, você vai conseguir prevenir a insuficiência cardíaca. Então, é muito importante a gente enfatizar, porque o paciente chega lá, por exemplo, com insuficiência arterial, um tabagismo, por exemplo. Se eu conseguir controlar, eu posso prevenir um futuro insuficiência cardíaca. Pode passar. Aí a gente tem a classificação funcional. Eu coloquei 3 classificações. A primeira é de acordo com o American Heart Association, que eu acabei de falar, que ele analisa o tempo e progressão da doença, são aqueles A, B, C e D. A segunda é de acordo com o New York Heart Association, que ele vai analisar a gravidade dos sintomas. Ele pode ser o 1, né, que é o assintomático, e a paciente tem, né, suas atividades de vida diárias básicas, sem interferência. O 2 é aquele paciente que ele tem dispneia aos esforços moderados. O 3 é o paciente que ele tem dispneia aos pequenos esforços. E o 4 são aqueles pacientes que têm até dispneia em repouso. E a terceira é a classificação de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Ou seja, tem pacientes que ele tem uma fração de ejeção reduzida, que é aquele paciente que é menor que 40%. Tem a fração de ejeção intermediária, que é de 40% a 49%.
e tem os pacientes que têm a fração de ejeção preservada, que é maior ou igual a 50%. Pode passar. No exame físico. Então, você analisou seu paciente no momento que ele chega no consultório, então, a gente vai começar a analisar o paciente, aí quando chega no exame físico, vão ter alguns sinais que você vai pensar na insuficiência cardíaca, que eu falei antes, né, nos sinais e sintomas, mas na parte do exame físico você vai ver se o paciente tem edema, se ele está pálido, se ele está sudoreico, se a pele dele está fria. Na ausculta você vai ver se tem um atrito pericárdico, indicando uma pericardia construtiva ou tamponamento, se tem a presença da terceira bulha ou mesmo da quarta bulha, né, um ictus cupuliforme pulsivo, se o paciente ele tem ascite, se o paciente tem hepatomegalia. Então, tudo isso vai fazer com que a gente vai pensando em uma possível insuficiência cardíaca. Pode passar. E eu coloquei aí alguns tipos de insuficiência cardíaca, né? Porque a insuficiência cardíaca, ela pode comprometer predominantemente tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do coração. Por exemplo, a insuficiência cardíaca esquerda, ela vai decorrer devido a alguma doença isquêmica do coração, como a hipertensão arterial, e aí vai gerar uns sintomas respiratórios, como o paciente chega com dispneia, tosse, ortopneia, uma dispneia paroxística noturna. Tem também a insuficiência cardíaca direita, que ela é devido a uma insuficiência cardíaca esquerda, ou em casos raros, né, uma desordem do pulmão, e o paciente vai ter uma congestão venosa portal e sistêmica, hepatomegalia dolorosa, esplenomegalia. Tem a insuficiência cardíaca de alto débito, que são aquelas associadas a algumas doenças como a anemia e a tireotoxicose, e no exame físico dela vai revelar um débito cardíaco e uma perfusão periférica aumentada. Tem insuficiência cardíaca sistólica, que ela é a mais comum, ela vai ter uma queda acentuada, né, da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Temos a diastólica, que é aquela que o sistólica está normal, porém, ele vai ter muita resistência do enchimento ventricular. Tem insuficiência cardíaca crônica, que ela é devido a um longo tempo de duração e tem sintomas de evolução clínica estáveis. E tem a aguda, que ela tem rápida progressão de sintomas e ela pode surgir mesmo até os mínimos esforços, né, o repouso, e apresenta sinais e sintomas de congestão ou de baixo débito. Pode passar. E outra coisa importante de analisar é o perfil hemodinâmico do paciente. Eu coloquei essa imagem maiorzinha aqui, ela está melhor para a explicação, mas a maioria das vezes pode vir de acordo com aquele quadro pequenininho que eu coloquei, A, B, L, C. Então, o paciente, ele pode ter tanto sinais de hipoperfusão quanto sinais de congestão. O paciente A é aquele paciente que ele tá quente e seco, ou seja, é um paciente que ele tem insuficiência cardíaca compensada, ele não tem sinais de congestão e também não tem sinais de perfusão. Tem o paciente B, que é aquele paciente que ele está quente e úmido, ou seja, ele tem um sinal de congestão, ele está úmido e a perfusão dele está preservada. Na maioria são pacientes que têm insuficiência cardíaca aguda. Tem o paciente C, que é aquele paciente que ele está frio e úmido, ou seja, ele tem sinal de congestão e de hipoperfusão. São aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca mais de L. Oi. Estou escutando. Deu uma falhadinha. Deu só uma falhadinha. Onde parou que eu posso repetir? Foi só essa última frase. Ah, tá. Paciente frio e úmido, são aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca mais grave, que têm um pior prognóstico. E tem um paciente L, que é aquele paciente frio e seco, que é o paciente que ele tem hipoperfusão, ou seja, ele está frio, só que ele não tem sinal de congestão, ele está seco. E são aqueles pacientes que usam muito diurético, ou tem perdas hídricas secundárias devido a uma diarreia, ou mesmo vômito. E quais são os sinais e sintomas de congestão? É um paciente que está ortopneico, que ele tem dispneia paroxística noturna, que ele tem uma distensão venosa jugular, um ascite, um edema. E os sinais e sintomas de redução de perfusão é aquele paciente que ele tem uma pressão proporcional de pulso menor que 25%. É um paciente sonolento, obnulado, que tem níveis baixos de sódio, extremidades frias e uma disfunção renal progressiva.
Pode passar. Gente, aqui estão minhas referências e obrigada. Muito bem, resumiu bem aí, né, sobre a insuficiência cardíaca, muito importante essa classificação quente, frio, úmido, porque ela à beira do leito nos permite, inclusive, a dar avaliações prognósticas, né, do paciente que interna. Só para vocês terem uma ideia, o paciente que interna com insuficiência cardíaca e recebe alta ainda com edema de membro inferior, porque tem pacientes que a gente trata e a gente consegue retirar o edema todo. Tem pacientes que não, a gente trata, chega um ponto, a gente não consegue mais passar daquele ponto e tirar todo o líquido, né? Então, os pacientes que recebem alta com edema, a mortalidade de 60 dias ela é 2 vezes maior. Só para vocês terem uma ideia assim, da importância assim, da semiologia, de dados, né, de semiologia mostrando assim, da evolução desses pacientes. Então, essa classificação à beira do leito, embora ela seja imprecisa, ela tem um valor muito grande, né? Uma vez presentes os dados, né? É muito específico, né? Então, é muito importante a gente estar sempre atento, né, na insuficiência cardíaca. E, sem dúvida nenhuma, na prática de vocês, se vocês forem praticar a medicina no Sistema Único de Saúde ou na clínica médica, quando vocês formarem, vocês vão ver claramente que insuficiência cardíaca é de longe, nos hospitais não referência, né? É de longe a doença que interna mais frequentemente nas unidades. Nas unidades de pronto atendimento, vocês vão ver isso muito nas salas de observação, muitos pacientes com insuficiência cardíaca. Bom, gente, gostaria de agradecer a todos vocês, né, por esse tempo. A gente sabe que não foi tão intenso, né, como poderia ser, né, devido aos problemas de pandemia, essas confusões todas, né, mas vocês estão de parabéns, né, foram aulas muito boas. Vocês precisam compartilhar esses slides comigo, para eu arquivar, para dar nota. E desejo a vocês aí uma boa prova, que vocês estudem bastante, né? Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link da gravação, caso vocês queiram ver. Sugiro muito que vocês vejam os slides, porque são temas importantes e frequentes na cardiologia, né? Independente de prova, né? E aí vocês... amanhã eu vou estar com vocês para aplicar a prova, é amanhã 8h30, né? Se não me engano, não é isso? Isso mesmo. Isso. Ah, é você que vai aplicar lá em Betim? Eu vou lá em Betim aplicar a prova, minha filha. Eu fui convocado. Não, eu gosto de ir de vez em quando, porque eu aproveito e assino todas as listas de presença que tem para assinar. Deve ter lá um caminhão de lista para assinar. Eu já aproveito e assino tudo também. Então, eu vou estar lá amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã mesmo a gente já libera essas notas, não só de vocês, mas de todos os colegas. Na cardio, nós não soltamos nenhuma nota ainda, apesar de já ter informado que até agora todo mundo passou, né? E amanhã a gente deve estar liberando tudo isso. Tá bom, gente? Tá bom. Até Obrigada. Dá amanhã. alguma dica da prova, Gilmar? Hein? Dá alguma dica da prova para a gente? Uai, na apresentação de vocês tem várias dicas, é só assistir. Então tá bom, combinado. Ok, Beleza. gente. Fiquem com Obrigada, Deus. viu? Obrigada. Muito obrigada. De nada, até amanhã. Até, Até tchau. amanhã. Obrigada.